Bom dia a todos. Eu aqui, Silvano, trazendo para você notícia e trazendo para você muita informação. Pessoal, o assunto do momento é o caso Adélio. Desde que o presidente Jair Bolsonaro foi internado e ficou doente, as redes sociais estouraram no assunto de quem mandou matar Bolsonaro. Mas não só isso, coisas estranhas realmente aconteceram. O delegado da PF que cuidava do caso Adélio foi transferido para os Estados Unidos. E um novo delegado assume agora a investigação do caso Adélio. E o PT e seus apoiadores já estão dizendo nas redes sociais que Bolsonaro jogará a culpa de tudo o que aconteceu no caso Adélio em cima de Luiz Inácio Lula da Silva para o prender e tirar das próximas eleições. Agora a questão é: Luiz Inácio Lula da Silva seria o mandante por trás do caso Adélio? Muitas pessoas acreditam nisso. Vamos entender então esta matéria aqui, porque o assunto está quente. As redes sociais estão pegando fogo sobre isso e eu vou trazer cada detalhe para você agora. Mas não é só isso não. Eu tenho notícias muito importantes para vocês de acontecimentos do Brasil e do mundo. Deixe bastante curtida, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e não esqueça, você é o mantenedor desse canal, então nos ajude a manter esse canal no ar, trazendo muita notícia e muita informação. Então vamos aqui, antes de entrar no caso Bolsonaro e Adélio, eu quero trazer uma boa notícia. Vamos para a boa notícia? Uma boa notícia internacional. O Juan Guaidó, que é o presidente interino da Venezuela, que é o cara que faz uma resistência aberta contra Maduro, como vocês estão percebendo, né? O Juan Guaidó faz uma resistência aberta dentro da própria Venezuela, correndo muito risco de vida, que vocês sabem que tem acontecido contra ele, seus apoiadores e sua família. O Juan Guaidó foi reconduzido pelas nações que o apoiam e também pelos Estados Unidos para continuar sendo o presidente interino da Venezuela. Isso aí, ó. Estados Unidos apoiaram a ratificação de Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Muito provavelmente o Peru saiu fora, havia até o Grupo de Lima, né? Mas o Grupo de Lima agora tem um presidente de esquerda no Peru e a situação fica um pouco mais difícil. Porém, a direita tem muita força ainda no Peru, tá, pessoal? Então, vamos ver o que acontece aí, ó. Estados Unidos apoiam a continuidade constitucional da presidência em exercício como única instituição democrática que resta na Venezuela e saudaram o acordo ratificado por Juan Guaidó como presidente interino. Aí, ó, Estados Unidos apoia o povo venezuelano em seu desejo de uma restauração pacífica da democracia por meio de eleições livres e justas. Como vocês sabem, a Venezuela se abriu para uma nova eleição, só que todo mundo sabe que aconteceu coisas estranhas, né? As eleições foram totalmente fraudadas, as últimas eleições, algumas eleições estão sendo refeitas em alguns estados, e o Maduro expulsou, né, o pessoal que estava ali para ver as eleições, principalmente que veio da União Europeia. Então, situação crítica, muito crítica. Agora, uma notícia boa para o Brasil, que tem o seu peso sim, a sua importância, né? A notícia que corre o mundo aí, o Brasil, como vocês sabem, foi eleito para fazer parte da Comissão de Segurança da ONU. Essa comissão não é permanente, que o Brasil faz parte, não é permanente. Como vocês sabem, quem tem assento permanente é Estados Unidos, é a França, Reino Unido e Rússia e China, que são os países que têm poder de veto. Então o Brasil entrou para ficar 2 anos no Conselho, e tem outros países que já estão 2 anos também. Mas isso é importante? Mas o Brasil sonha com um dia ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Aí que são outro mundo, né? Então vamos ver essa notícia aí que ocupa os jornais do Brasil e do mundo. O Brasil volta a ocupar um assento não permanente no Conselho de Segurança da ONU. É a 11ª vez que o Brasil retorna aí no Conselho de Segurança da ONU. Eu ouço até o presidente Bolsonaro comentar muito, né, que isso seria, o Brasil foi votado, mas isso é uma votação que acontece praticamente um rodízio entre os países, né? Estados Unidos, França, Reino Unido, China e Rússia são os países que têm assento permanente e poder diverso. Aqui está o embaixador do Brasil na ONU, da Comissão do Brasil na ONU, e fez o seu discurso. Agora, o Brasil, com toda certeza, terá voz dentro do Conselho, participará de tudo, integrar. Então, é uma posição de relativa importância, sim. Isso é muito importante para o Brasil. Mas também já teve várias outras vezes que o Brasil esteve no Conselho de Segurança da ONU. Isso não significa que mudará alguma coisa no Brasil economicamente, pelo amor de Deus, né?
Então, ou que o Brasil esteja em destaque no mundo, ou sendo respeitado, porque antes estava Tunísia e outros países, então, né, tudo isso que estão comentando aí também. Agora vamos aqui porque eu quero comentar sobre o caso que está sacudindo aí as redes sociais, é a reabertura do caso Adélio. Como vocês sabem, eu costumo até dizer que o Bolsonaro usa o caso Adélio como um canivete suíço. O Bolsonaro já usou o caso Adélio para atacar Sérgio Moro, disse que o Moro não investigou o caso Adélio como deveria. Como vocês lembram que quando o caso Adélio foi encerrado, o Bolsonaro não recorreu, que era uma coisa que Moro não deveria fazer. Moro era apenas ministro da Justiça. O Bolsonaro tinha que usar os seus advogados do caso para pedir a reabertura e não permitir que o Adélio fosse considerado um tan-tan-tan, que é o que foi considerado. Então, praticamente, quando consideraram o Adélio um tan-tan-tan, perdeu-se validade de uma série de coisas da investigação. Então, muita gente está comentando sobre o que aconteceu agora na PF. Um delegado saiu e um outro delegado assumiu o caso, e o PT está nervoso e revoltado, achando que a Polícia Federal criará um laudo apontando Luiz Inácio Lula da Silva como possível mandante do caso Adélio, e que iria o prender para tirar das próximas eleições. É a narrativa que está sendo contada aí pelos petistas. Então vamos aqui ao ponto. Sim, Bolsonaro manda e desmanda na PF. Bolsonaro faz e desfaz. Se um delegado da Polícia Federal saiu e foi transferido por vontade do presidente. Foi transferido porque o diretor da Federal, que é totalmente subordinado ao Bolsonaro, faz tudo que o Bolsonaro manda, tá? Permitiu. Então tinha algum tipo de acordo nessas movimentações aí. Então, trocou porque o Bolsonaro quis ou porque o diretor da Polícia Federal quis. A questão é, entra um novo delegado agora nesse caso e tudo se indica que esse caso será usado politicamente, porque é um ano eleitoral. Agora, no meu entender, o caso Adélio se esgotou. Mesmo que diga, tem um novo mandante, não tem como provar. Por que não tem como provar? A não ser que haja um testemunho da própria pessoa se confessando que mandou, a não ser que surja provas materiais, porque o testemunho do Adélio não vale mais de nada. Ele foi considerado, como vocês sabem, inimputável. Então, ele não pode... É considerado um tantã. Estou dizendo aqui para vocês. Então, a situação ficou praticamente difícil. Vai ficar muito em cima de narrativa. Então, vai dizer que sim, outro pode dizer que não. Então, qualquer um pode ser acusado desse caso agora. Então, vamos observar aqui para a gente entender o que aconteceu primeiro, né? Vamos entender esse delegado que foi transferido, que é o que todo mundo quer saber o motivo. O delegado do caso Adélio é transferido para exercer a função no exterior. O policial, porém, nega ingerência política e disse: o desejo foi meu. Olha, uma portaria assinada pelo diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maurino, transferiu o delegado. Quem fez a portaria foi o Maurino, que é totalmente subordinado ao Bolsonaro. Moraes Fernandes, responsável pela investigação da facada de Jair Bolsonaro. Ele vai atuar numa nova função fora do país. A partir de fevereiro, ele passará a ocupar o posto de oficial de ligação da Polícia Federal junto às tarefas do Eldorado no escritório de Homeland Security de investigação em Nova York. Olha aí. O delegado disse que vem construindo a vaga há mais de um ano e negou interferência. Então, daí. Em diversas ocasiões, o presidente já criticou a atuação da PF no caso, sob o argumento de que não encontrou eventual mandante. Os principais elementos do inquérito apoiam que Adélio Bispo agiu sozinho. A gente sabe que não. Houve um acordo aí por trás, alguma coisa estranha. Questionado essa transferência, meu desejo, o senhor Fernando respondeu: foi. Eu já estava trabalhando nisso há quase um ano. A gente já estava construindo esse posto lá. Não tem relação nenhuma com a investigação. Era desejo meu. Na avaliação do delegado, a investigação do caso Adélio continuará em boas mãos. A investigação continuará em boas mãos. Está indo bem. Continua no mesmo setor, acompanhado pelo diretor de inteligência da Federal. A portaria que transfere o delegado para o exterior foi publicada no Diário Oficial da União, no dia 8 de dezembro. Diz que Fernandes ficará no novo posto por 2 anos. Fora do país, ele vai atuar na área de investigação internacional de lavagem de dinheiro. É um trabalho mais amplo, é um trabalho de investigação mais abrangente dentro da Polícia Federal. Então, tá aí, já passo para vocês. Independente do motivo da transferência, ele foi transferido pelo Maurino, que é o cara totalmente subordinado ao Bolsonaro. Então, não é uma ação do STF que determinou, ou de alguma outra fonte, então não tem nada a ver. Agora, entrou um outro delegado, que é um cara que investiga o PCC, acredita-se uma pessoa com mais base aí, né, com mais, digamos assim, faca nos dentes, sangue nos olhos,
que vai assumir essa questão agora. Daqui, o delegado que investigou o PCC vai analisar a facada de Bolsonaro. Martim Botaro Pampo foi escolhido pela PF para estar à frente do caso, reaberto em novembro. Então, está aqui, vocês lembram muito bem o caso, há muitas histórias sobre isso daqui. A grande verdade é que o maior beneficiado pela facada foi o próprio presidente Jair Bolsonaro. A facada tirou o Bolsonaro dos debates e a facada criou no Brasil uma sensação de que o sistema estava contra o Bolsonaro e fez o Bolsonaro receber um apoio recorde do povo por causa da facada também. Bolsonaro vinha crescendo, tinha possibilidade de ganhar, sim, as eleições, mas a facada, tipo assim, fechou a base, deu aquela garantida final. Então, muitos acreditam que o Bolsonaro foi o maior beneficiado. Então, existe muita questão sobre isso aí. No meu entender, o Bolsonaro já foi beneficiado pela facada, em certo sentido, e acredito que a facada não terá mais tanta importância nas eleições que virão. Então, não adianta investir muito eleitoralmente nisso. Martim Botaro Pampo, delegado da Polícia Federal, foi apontado pela corporação como responsável pela investigação de ataque à faca que o presidente Bolsonaro sofreu. O caso foi reaberto em novembro do ano passado, a pedido de Frederic Wassef. Olha aí, foi o Frederic que pediu. O delegado está há 17 anos. O delegado está há 17 anos na PF, já investigou a facção PCC. Pampo ficará responsável por apurar se o autor do ataque contra Jair Bolsonaro, Adélio Bispo de Oliveira, agiu por ordem de alguém ou teve alguma ajuda para cometer o atentado. Olha aí. Em outras duas investigações anteriores, também conduzidas pela PF, autoridades concluíram que Adélio agiu sozinho. O presidente e seus familiares, aliados, sustentam a tese que Adélio cometeu o ataque a mando de alguém. A teoria voltou a ser discutida desde que Bolsonaro foi internado. Então, o que acontece aqui, pessoal? A grande narrativa que se comenta é que pegarão o caso Adélio e vão botar na conta de Luiz Inácio Lula da Silva. Pode ser? Pode. Sei. Pode. Vai ser surpreendente se isso acontecer. Mas vão ter que apresentar evidências categóricas e incontestáveis se isso realmente for o caso. A verdade é que o caso Adélio já assumiu aquele ponto de interesse da sociedade. Depois caiu. O Bolsonaro, sempre que entra em alguma situação, ele volta para a questão da facada. Né? Mas, como eu digo para você, não é um canivete suíço. Chega uma hora que se esvai a importância. E, no meu entender, esse caso não trará voto para o Bolsonaro mais, não trará apoio. Pode, sim, ser bom para aquelas pessoas mais convertidas ao bolsonarismo, né? Aquelas pessoas mais radicais. Vão sair dizendo, olha o que fizeram contra o presidente. Porém, entenda o seguinte, a ideia da facada é que o Bolsonaro era o candidato contra o sistema e o sistema tentou tirar o Bolsonaro das eleições. Hoje o Bolsonaro é o candidato do sistema. Hoje o Bolsonaro é o candidato do Centrão. Hoje o Bolsonaro é o candidato do PL, do Valdemar Costa Neto. Hoje o ministro da Casa Civil do Bolsonaro é o Ciro Nogueira. Então o Bolsonaro é o cara do sistema. Então não tem por que o sistema querer derrubar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro já é do sistema. Então isso vocês precisam entender. Tá? É um ponto que precisa se entender. Então eu fico observando que é uma narrativa que se esvai. Porque hoje... E outra, 2018 Bolsonaro era uma novidade. Se Bolsonaro ganhasse seria um absurdo. E ganhou. Ganhou com o apoio do povo e por causa desses acontecimentos. Agora não, Bolsonaro não é mais novidade. Bolsonaro é um presidente que esteve aí desde 2018, está na frente da presidência, e vamos ser sinceros, a economia não melhorou em nada, a situação do Brasil não houve nenhum progresso em sentido algum, e o Bolsonaro se tornou um candidato populista, tá? Se tornou um verdadeiro, igual o Luiz Inácio Lula da Silva. O foco do Bolsonaro agora é o aumento do Bolsa Família, é dar desconto no FIES, é tentar ser mais populista do que o Luiz Inácio Lula da Silva. Né? Ele já foi um candidato ideológico, ele abandonou as bases ideológicas e foca mais no pragmatismo político. Então não vejo essa situação de o sistema estar contra o Bolsonaro. Hoje não, hoje é outro mundo. Hoje o candidato antissistema é Sérgio Moro. Sérgio Moro é o candidato que quer a volta da prisão em segunda instância e Sérgio Moro é o candidato que é contra o fórum privilegiado. Então Sérgio Moro é o cara que faz o sistema político tremer na base. Tá? Essa é a verdade, você pode até não gostar. Mas Sérgio Moro é o candidato odiado tanto por bolsonarista como por petista. Sérgio Moro é o cara que faz o sistema tremer. Pode dizer o que você quiser. Essa é a verdade. Então deixa aí para vocês a minha opinião sobre o caso Adélio agora. Se botarem na conta de Luiz Inácio Lula da Silva, vão ter que apresentar provas categóricas e incontestáveis. Senão, vai se perder e vai ficar muito feio a tentativa. É o que eu acho. Obrigado aí, o carinho da audiência de todos vocês. Desejo um ótimo dia, tá?
E a qualquer momento eu volto aí trazendo mais notícia e mais informação para todos vocês.